Bem, agora a gente vai falar sobre ibuprofeno, né? E aí tem os nomes comerciais, né? Alívio, Advil e outras medicações. Mas basicamente o que seria, né? O nome mesmo farmacêutico ibuprofeno? Seria um anti-inflamatório, não esteroide, então, diferente do corticoide e tudo isso, ele funciona, né? Para dor, para febre, muito utilizado por mulheres período menstrual, utilizam muito deles, né? Enxaqueca, a gente, no caso neurocirurgião, né? Utiliza muito, né? E neurologista também utilizam. Dores pós-operatórias, às vezes a gente tenta a primeira dipirona, mas tem situações mais específicas, principalmente na coluna, que o paciente precisa também dele. Mas ele está na classe dos remédios analgésicos que a gente utiliza para dor de baixa intensidade a moderada intensidade. Ele costuma resolve muito bem. Como esses AINES, né, esses anti-inflamatórios, não esteroides, eles têm alguns efeitos colaterais e algumas contraindicações que são importantes. Seu médico vai avaliar, né? Apesar dele ser um remédio, né, que não precisa de receita, não é retida a receita, ele tem que ter alguns cuidados. Principalmente pacientes com histórias de úlcera péptica, aumenta o risco de úlcera, de sangramento, né, nessa parte gastrointestinal. Paciente com alteração renal, paciente que toma antihipertensivo, ele tem alguma combinação com alguns antihipertensivos. Então, assim, apesar de não precisar de receita, é bom você conversar com o seu médico, que às vezes o clínico geral te acompanha para ver se vale a pena ou não. No caso meu, a gente utiliza muito paciente com dor de cabeça e principalmente para paciente com problema na coluna lombar. São as situações mais clássicas da gente utilizar e o paciente ter bons resultados. Como eu tenho um vídeo já de dipirona, paracetamol, né? Ele entra também nessas classificações do ibuprofeno de remédio que você utiliza para dor leve a moderada. E ele costuma resolver muito bem esses quadros, né? Lembrando, né? Vai depender da dose, do peso, da idade, né? O idoso você vai ter que ter um cuidado um pouquinho a mais, porque para não ter problema renal, né? Naturalmente a gente vai envelhecendo, nosso rim ele sofre um pouquinho mais, e combinações com esses remédios antihipertensivos, essas coisas que você vai ter um cuidado a mais. Mas costuma ser um remédio de rotina bastante utilizado, que para a maioria dos quadros ele ajuda muito. Eu gosto muito de quadro de coluna, né? Tem outros remédios que eu uso, né? Como eu falei no dia de dipirona e paracetamol, eu uso muito para dor de cabeça. Tem paciente que já chega usando ibuprofeno que está bem, eu costumo não mexer. Coluna eu acabo, como ele tem esse efeito anti-inflamatório potencializado, o efeito dele é um pouquinho mais duradouro, acaba também tendo bons resultados, pelo menos na minha experiência, e é um remédio que pode ser utilizado. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.